Mas o Caio sempre fala aqui que em caso de corrupção é muito difícil de se produzir provas. Se você falou em joia também, no caso do Lula tem um pedalinho personalizado, roupa de cama, adega, tailor-made, mas enfim, a gente já tratou isso muito aqui com o ouvinte da PAN, inclusive sobre o episódio da Vaza Jato, não vou contraditá-lo, como o Edgar bem colocou, aqui a gente preza pela pluralidade de ideias, não quero consumir muito do teu tempo, mas vamos concordar que a Vaza Jato é absolutamente irrelevante para sua militância pró-Lula livre, porque você já defendia isso bem antes do vazamento das supostas mensagens pelo Intercept. Ela só reforçou o argumento que a gente já defendia. Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata para você, na verdade, sobre um país hipotético, país de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos, eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir, porque ela está desarmada, ela está passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia e por aí vai. Desse país hipotético, no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida, os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das forças armadas e crise humanitária. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos: esse país hipotético pode ser considerado uma democracia? Caio, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Vamos também partir agora para um momento imaginação do programa e vamos imaginar um outro país. Solta a vinheta, eu já tô perdido aqui, viu? Peraí. Eu não sei o que tá acontecendo. Um país, eu quero te propor uma imaginação de um outro país. Esse país é esse. Um país em que é hipotético, hein? Escutem bem, ouvintes, hipotético, não existe. Em que uma presidente da República foi eleita democraticamente. Em que o principal opositor dela na campanha, né, que nem menino mimado, no dia seguinte diz que não reconhece os resultados e pede recontagem. Que a partir disso, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, 2 meses depois, começam a surgir manifestações de uma série de grupos, alguns com financiamento internacional dos irmãos Koch, pedindo a saída dessa presidenta. Que uma pessoa comprovadamente corrupta, como presidente do Congresso Nacional desse país hipotético, conduz um processo de derrubada dessa presidenta contra as leis desse país hipotético, porque nesse país hipotético tinha uma Constituição que dizia que uma presidenta só poderia ser derrubada com crime de responsabilidade. Neste país hipotético, inventam pedaladas fiscais e derrubam essa presidenta, botando um vice que era nomeadamente corrupto. Ele assume com apoio daqueles mesmos movimentos que diziam ser contra a corrupção e que acusavam essa presidente hipotética de ser corrupta, mesmo que nunca tenha se comprovado nada contra ela. A pergunta. Aí, vai chegar próximo da eleição seguinte e uma outra pessoa do partido dessa presidente está liderando as pesquisas com chance de ganhar no primeiro turno e ele é preso por um processo que depois se mostra profundamente viciado. Aí entra um candidato, como presidente eleito após isso, com disparos de WhatsApp pagos, né, por empresas privadas ilegalmente, e o juiz que condenou aquele que liderava as pesquisas vira ministro deste presidente. Neste
país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão A versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, Olha, a versão de todas vamos as falar da agências de versão da direitos ONU sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. Agora vamos a lá. ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Nesse caso porque quando você A tem tua preso pergunta também político... pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora a questão da Venezuela é a seguinte. Venezuela é um país que tem uma dependência crônica, tem a chamada doença holandesa, tem uma dependência crônica do petróleo. 97% de todas as exportações da Venezuela, de todo o recurso que entra da Venezuela, vem do petróleo. Boulos, não E existe o crise governo- econômica o que governo- justifique prisão, Calma, tortura eu vou chegar lá. Eu também acho que não, Caio. Eu também acho que não, eu concordo contigo. Isso não E eu pode ser tenho- considerado calma, democracia. E eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Maduro. Abandona essa Eu narrativa, não você é tão apoio mais o inteligente governo que isso. Maduro nas suas atitudes antidemocráticas que toma. Não apoio. Agora, eu também não apoio... É parcialmente eu não ditador, apoio, ele é meio não, grave, Eu né? não apoio uma invasão norte-americana como solução. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver que é O exatamente isso que fato está dele sendo ser proposto ditador, pelos o fato Estados dele ser Unidos. ditador ou não é isso que implica está na... sendo proposto pelos Estados Unidos. Não, mas isso Uma não muda o invasão cenário militar. do venezuelano. Eu Mas perguntei o diagnóstico a Venezuela, político. É uma ditadura ou O não é? povo venezuelano tem que decidir os caminhos da Venezuela. Na Imagina, Venezuela você Qual teve... povo? O que saiu, os 4 milhões de refugiados, ou os que ficaram lá passando uma degradação democrática na Venezuela, né? Que vem de onde? O processo da própria Assembleia Constituinte, da forma como foi eleita, se sobrepondo à Assembleia onde o governo tinha minoria, que vem de um processo de radicalização das manifestações de rua, nos quais não se pode também, de uma maneira hipócrita, né, isentar de responsabilidade uma oposição que queima alimentos, uma oposição que mata gente, não sei qual, uma oposição que se autoproclama presidente da República da maneira mais ridícula possível, né? Se criou um conflito ali que nada do que vem é bom. E o que eu quero apresentar em relação a isso é que a solução para a crise venezuelana será dada pelo povo da Venezuela. Não será dada pelo exército norte-americano, não será dada por autoproclamação, muito menos pelo Jair Bolsonaro. Como que eles podem se É disso que organizar se se trata. as eleições são fraudadas e se quando eles vão às Não, ruas as eles correm risco de vida? Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter. Foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic? Foi... De quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Cara, se você pegar O dono da empresa, Boulos, Zapatero, se você pegar assim, observadores europeus que são contra o Maduro, né, e que reconheceram a legitimidade Ninguém do grupo de processo Lima eleitoral inteiro não presidencial, sim, o reconheceu questionamento que se tem é a Assembleia Constituinte se sobrepondo à Assembleia Nacional eleita que a oposição controlava. Esse sim. Agora, sim, ele o destituiu o poder legislativo, sobre capturou a o poder eleição, judiciário e o poder o militar. questionamento sobre a eleição presidencial, outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição tem que concorrer e ganhar, aposto não que ele pode vai dar ganhar. golpe, Aposto não que ele pode vai se ganhar. autoproclamar. Aposto que ele vai ganhar. Voltando ao Brasil, Boulos, eu queria te propor duas coisas, na verdade. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero te fazer uma proposta. Depois eu quero que o Caio responda do país imaginário aí que eu Eu quero te fazer essa proposta porque eu acho que é uma proposta... democracia, Boulos, graças a Deus. E só é uma democracia porque a gente tirou um projeto criminoso de poder que infelizmente você apoiava. Claro, claro. Um minuto, Caio. O do Bolsonaro é que é um projeto que não tem nenhuma ligação com milícia que você apoia. Boulos, né, eu quero te fazer